Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Estatística. Aqui é o professor Thiago Cardoso e olha aqui na tela, tá? Essa aqui é a minha apresentação. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 2013. Trabalho como analista de investimentos, né? Esse aqui é meu site de investimentos, tá? Para quem não conhece. Esse WhatsApp aqui eu uso para tirar dúvidas dos alunos. Então você pode aí mandar WhatsApp para mim ou mandar um e-mail também, tá? Que aí eu procuro sempre responder todo mundo da melhor maneira possível. E além disso tem meu Instagram, né? No meu Instagram eu posto aí dicas, né, para quem está estudando, que está se preparando aí para concurso, tá? Então me segue lá no Instagram, que é bem interessante também para vocês, né? Então vamos lá. Vamos começar com alguns conceitos básicos aí da estatística. Primeiro sobre o que é uma população, tá? Pessoal, a população, ela é uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados, tá? Então, por exemplo, se você está pesquisando a altura média do brasileiro, a população seria de todos os brasileiros. Se você está estudando por exemplo, a renda média dos trabalhadores de uma empresa, a população seria todos os trabalhadores daquela empresa, né? Por exemplo, se for uma multinacional, ela envolveria aí todos os trabalhadores, né? E em todas as fábricas, em todos os lugares do mundo que ela tiver. Tá? Então, isso é uma população. Né? A população vai ser o conjunto completo de todos os seres, todos os elementos que você poderia estudar aquela característica. Tudo bem? É diferente de uma amostra. Porque uma amostra é uma coleção de dados referente a um subconjunto da população. Tá? Então, a amostra é um subconjunto de uma população. Porque qual é o problema? Né? O problema é o seguinte. Se você for chegar numa população, você está pesquisando a altura média do brasileiro. Será que faria sentido você sair medindo todos os brasileiros? Né? Provavelmente não, né? Provavelmente não, porque você ia gastar muito tempo com isso, né? Muita gente não ia poder medir a altura, né? Enfim. Mas o gasto de tempo seria muito grande. Então, ao invés de você medir na população, você vai selecionar uma amostra de brasileiros. E nessa amostra você vai medir a altura dessas pessoas. Então é assim que você vai medir a altura média, por meio de uma amostra, tá? Agora uma amostra é qualquer subconjunto da população. Nesse caso eu estou falando de uma amostra representativa, ou seja, de uma amostra que consiga representar de maneira adequada a população inteira, né? Porque, a princípio, se você pegar as 10 pessoas mais altas do Brasil, seria um exemplo de amostra, né? Só não é uma amostra que é representativa da população, mas seria, porque uma amostra é qualquer subconjunto da população, beleza? Então vamos lá. E a unidade amostral, o que é isso? A unidade amostral é um indivíduo, tá? É um indivíduo da amostra. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o que é que vai acontecer? Você tem aqui a população. Vamos supor que aqui seja o Brasil, tá? E aí você tem uma população, vamos lá. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra. Então vamos supor que a amostra seja esses elementos aqui, tá? Beleza? Isso aqui é a amostra. Agora o que é que seria isso aqui? Isso aqui seria uma unidade amostral. E o vermelho, né? Vamos colocar aqui, o vermelho seria a amostra. Todo mundo seria a população. Então, por exemplo, no caso da altura média, né? Uma unidade amostral seria cada pessoa que foi separada para aquela amostra. Tranquilo? Então, isso é uma unidade amostral, tá? Cuidado aí para não confundir esses conceitos, porque de vez em quando eles podem vir a ser cobrados. Não são conceitos relativamente simples, né? População, amostra, unidade amostral, mas, né, é bom você ficar de olho aí, tá certo? Vamos em frente. O que é que seriam agora
variáveis estatísticas. Variáveis estatísticas. Variáveis estatísticas são grandezas, né, que estão sendo estudadas. Então, elas podem ser basicamente qualquer coisa que você quer estudar. A altura média do brasileiro, a renda média dos trabalhadores de uma fábrica, né, enfim, horas de trabalho de engenheiros no setor de produção, enfim, qualquer coisa, tá? A durabilidade média de uma peça de um veículo, tá? Qualquer coisa que você queira medir, qualquer coisa que você queira avaliar, é uma grandeza de estudo da pesquisa. E aí essas grandezas, essas variáveis, elas podem ser classificadas em dois tipos. Vamos lá. Elas podem ser qualitativas e elas podem ser quantitativas. Qualitativas. As qualitativas, elas não são expressas por números, tá? Elas são expressas apenas por qualidades. Por exemplo, cor dos olhos, né? Verde, azul, tá? Ou seja, não tem número, tranquilo? E quantitativas, elas são expressas por números. Bom, as variáveis qualitativas, deixa eu colocar aqui, não podem ser expressas por números. As variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas em dois tipos, entre nominativas e ordinais. As variáveis nominativas, elas não comportam ordem. Ou seja, não existe ordem, não existe a maior, a menor, não existe isso, não existe ordem. E as ordinais, elas comportam ordem. Existe a primeira, a segunda, a terceira, tá? Por aí vai. Então, o que é que seria um exemplo aqui de variável nominativa? Cor dos olhos. Cor dos olhos pode ser verde, azul, tá? Castanho, preto, tá? Enfim. Preto, né? Por aí vai. Tranquilo? Então, a cor dos olhos não existe ordem, né? Não existe uma cor que é maior que outra, enfim, não existe. Um exemplo da variável ordinal, perdão, seria o grau de instrução. O grau de instrução, você pode estabelecer uma ordem, né? Ensino superior, ensino médio e ensino fundamental. Então, pessoal, variável, você pode ver que elas não são expressas por números, né? Não tem números. A cor dos olhos é verde, azul, castanho, preto. Grau de instrução, doutorado, mestrado, ensino superior, ensino médio, educação fundamental. Não são expressas por números. Porém, na ordinal, eu posso dizer que uma pessoa que tem ensino superior, ela tem um grau de instrução maior do que quem tem ensino médio, que tem um grau de instrução maior do que quem tem ensino fundamental. Por isso que ela é ordinal, porque existem ordem entre essas variáveis. Existe o maior valor e existe o menor valor. Tranquilo? Então, essas aí são as variáveis ordinais. E as nominativas não existe isso. Agora, nas quantitativas, elas podem ser discretas, ou contínuas. As variáveis discretas, elas só podem assumir
um conjunto enumerável de valores. E as variáveis contínuas, elas podem assumir qualquer valor em um intervalo real. Então, olha só. Vamos ver aqui o que seriam exemplos. Ó, no caso da variável discreta, é aquilo que só pode assumir um conjunto enumerável, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, né? O pessoal geralmente fala muito em um número inteiro, mas isso nem sempre é verdade. A definição de variável discreta é isso, um conjunto enumerável, tá? No sentido que eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto. Se por acaso esses valores forem, por exemplo, raiz de 2, 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, não tem problema nenhum, tá? É discreta do mesmo jeito, tudo bem? Se for meio, 1, 1,5, 2,5, também é discreto, tá bom? Agora, realmente, na maioria dos casos, vai aparecer números inteiros, tá? Por exemplo, número de pacientes por dia. Então, por exemplo, pensa num médico aí, né? E aí que ele quer medir o número de pacientes por dia que ele recebe. Que pode ser 1, 2, 3, tá? Por aí vai. Isso é uma variável discreta. Ele não pode receber 2 pacientes e meio num dia. Né? Não existe 2 pacientes e meio. Beleza? Agora, variável contínua seria a altura. A altura de uma pessoa pode assumir qualquer valor real, né? Uma pessoa pode ter 1,74 m, pode ter 1,699 m, tá? Enfim, não tem esse limite assim, né, que a pessoa só pode assumir determinados valores de altura, tá bom? Então, a altura é uma variável contínua, tudo bem? E o número de pacientes por dia é uma variável discreta. Agora, pessoal, vamos fazer aqui uma observação. A observação é o seguinte, que a classificação da variável depende do contexto da pesquisa. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, em alguns casos você pode ter variáveis mudando de classificação. Você não pode dizer, por exemplo, que a altura é sempre uma variável contínua, porque você pode, por exemplo, ter algumas pesquisas que vai identificar as pessoas como altas, baixas ou médias, por exemplo. Né? Pode ser que uma pesquisa identifique a altura assim, dessa maneira. E aí, no caso, a altura passou a ser uma variável qualitativa. Né? Então, não necessariamente, tá? Dependendo do contexto da pesquisa, dependendo da forma como é feita a pesquisa, aí você pode ter, né, diferenças, tá? Por exemplo, pode vir algum pesquisador e querer classificar a cor dos olhos das pessoas pelo sistema RGB. Né? O sistema RGB, para quem não conhece, é usado na televisão, e aí ele mede a cor dos olhos por meio de números mesmo, né? O tom de vermelho, o tom de verde e o tom de azul. Então, de repente isso poderia acontecer, tá? Assim como, por exemplo, em alguma outra ocasião, tá? O grau de instrução aí das pessoas fosse analisado, tá? Como para o pesquisador ser irrelevante se a pessoa tem ensino superior ou ensino médio fundamental, ele dizer que aquilo ali, por algum motivo, para ele não tem ordem, né? Poderia acontecer, ou enfim. Enfim, né, pessoal? Dependendo do contexto da pesquisa, a classificação da variável pode mudar, tudo bem? É claro que tem algumas variáveis que você já vai pensar, né, vai associar, como é o caso da altura, você vai associar. Não, a altura é uma variável
quantitativa contínua. Tudo bem. Agora, em alguma pesquisa específica, ele pode dizer a pessoa muito alta, alta, média, baixa. Em alguma pesquisa específica isso pode aparecer. Beleza? Então fica aí essa observação, tá? E vamos em frente para essa tabela de dados aqui, pessoal. Aqui foi feita uma entrevista com várias pessoas, né, que estão identificadas aqui pelos números de 1 a 36. E se perguntou estado civil, grau de instrução, número de filhos, salários, idade e região de procedência, tá? Então estão aí os dados. E agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Que aqui eu tenho variáveis de todos os tipos. Estado civil. O estado civil é uma variável aleatória, ó, qualitativa, né? Porque ela não é expressa por número. Nominativa. Tá? Qualitativa, nominativa. E assim, em alguns casos você pode até chamar de dicotômica. O que é que seria dicotômica? A variável dicotômica ela só tem dois valores possíveis. E eu sei que dois valores possíveis. E eu sei que estado civil tem vários, né? Tem solteiro, tem casado, tem viúvo, tem divorciado, enfim. Tem vários estados civis. Mas nessa pesquisa aqui especificamente, ao que tudo indica, pelo menos pelos resultados, o pesquisador só procurou solteiro e casado. Então, nesse caso aqui, você poderia até dizer que é dicotômica, tá? Nesse caso aqui. Nesse caso, tá? Grau de instrução também é qualitativa. E nesse caso é ordinal, né? Porque eu tenho ensino superior, ensino médio, por aí vai. Número de filhos, pessoal. Uma pessoa pode ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Não pode ter 2 filhos e meio. Então, essa é uma variável quantitativa discreta. Salário. Esse salário aqui é em termos do salário mínimo, tá, pessoal? E aí, o que é que a gente pode dizer sobre salário? O salário, você pode ver que a pessoa pode ter 16,22, né? Pode ter basicamente qualquer tipo de salário, né? É claro que nessa tabela aí você não vai colocar o meio mundo de casas decimais, mas a pessoa pode receber 4,5 salários mínimos. Ela pode receber 10,18 salários mínimos, não tem problema nenhum. Então, é uma variável quantitativa contínua. Beleza? E a idade, pessoal? A idade é interessante, né? Porque a idade, de maneira geral, ela pode ser expressa, né? Você pode ter 18 anos, 9 meses, 4 dias, não sei quantos minutos, enfim, você pode ter várias idades diferentes. Mas nesse caso aqui, a pessoa só está avaliando a idade em termos de anos e meses. Então eu só posso ter 30 anos e 5 meses, 30 anos e 7 meses, né? Eu não posso ter 30 anos e 7 meses e 10 dias, tá? Não pode acontecer. Então a idade, ela tá discreta. E a região de procedência, né? Interior, capital ou outra, é qualitativa. A princípio é nominativa, né? A princípio não tem diferença, não tem ordem de que uma seja maior que a outra. Tranquilo, pessoal? Então, nessa tabela de dados, a gente tem exemplos de vários tipos de variáveis aleatórias, só para você entender aí melhor essas classificações. E agora vamos em frente. Vamos falar sobre o procedimento de amostragem, né? Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa entender por que amostrar, né? Qual é o intuito de amostrar? A ideia é o seguinte, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos falar aqui de uma população. E dessa população eu vou tirar uma amostra.
Nessa amostra, ó, nessa amostra, eu vou poder fazer as medidas mais facilmente. Porque uma população, ela vai ter uma quantidade, né, como eu falei, né, a altura média do brasileiro, né, vai ter uma quantidade de pessoas muito grande, tá? E aí eu vou fazer uma amostra para poder fazer as medidas de maneira mais fácil. Agora, o que é que seria fazer a medida em toda a população? Seria fazer o chamado censo. O que é o censo populacional? O censo são medidas em toda a população. E quando o censo deve ser feito? O censo aí vai ser feito em 3 situações, tá, pessoal? Em 3 situações você vai usar o censo, você não vai fazer a amostragem. Em primeiro lugar, quando os dados são de fácil obtenção. Ó, se eu consigo obter os dados muito facilmente, não tem por que eu fazer uma amostra, né? Imagina que eu tivesse um banco de dados, tá? Com a altura já de todos os brasileiros lá catalogada. Então não tinha por que fazer uma amostra, já tem a altura de todo mundo catalogada, né? É só fazer, você pode fazer o censo com aqueles tratamentos. Tranquilo, pessoal? Um exemplo que eu faço isso é que eu gosto de fazer estatísticas, né? A respeito do desempenho dos meus alunos, né? Então, quando eu faço simulados lá em turma de escola, né? De colégio, eu anoto ali as notas de todo mundo para saber qual foi as questões que eles foram melhor, quais as questões que foram pior, para saber qual assunto seria melhor trabalhar com mais intensidade, né? E como os dados são muito fáceis para mim de obter, né? Muito fáceis, eu consigo pegar, né? Eu consigo até pedir para a coordenação, às vezes até tenho na minha mesa esses dados. Então, como os dados são de fácil obtenção, não tem por que eu fazer uma amostra. Eu posso fazer um censo, posso coletar com todos, posso trabalhar com todos os dados de todos os alunos. Tranquilo? Então, quando os dados são de fácil obtenção, você vai usar o censo. O 2 seria quando a população é muito pequena. Bom, quando a população é muito pequena, você não precisa mostrar, né? Porque a população é pequena, né? Pensa aí, por exemplo, os alunos de uma classe, né? Uma classe, uma sala de aula aí que tem mais ou menos 40 alunos. A população é tão pequena, os dados são tão fáceis de obter que eu não vou mostrar, eu vou fazer o censo mesmo. Tranquilo? E o item 3 esse aqui já é um pouquinho mais controverso. Se diz quando se requer elevada precisão. Bom, esse item 3 é bastante controverso, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um censo populacional a cada 10 anos, né? E, e o que se diz, né, que se deve fazer um censo, né, ou seja, avaliar todas as pessoas, porque se precisa, né, de muita precisão para tocar esse tipo de projeto, né? Bom, o problema, né, é que realmente quando a população é muito grande, mesmo que você diga assim, não, a gente precisa de uma elevada precisão. Mesmo que você diga isso, é muito, muito difícil você fazer um censo. É muito difícil todas as pessoas do Brasil serem entrevistadas. Então, assim, esse item 3, apesar de ser bastante comentado,
em termos práticos, para mim, isso não é motivo para fazer censo. Você diz assim, você vai usar uma técnica de amostragem melhor, aí tudo bem. Mas realmente fazer um censo numa população de 200 milhões de pessoas, para mim isso é inviável. Tranquilo? Então vamos lá. E pessoal, vamos falar agora de algumas razões para amostrar. Já vimos quando fazer o censo, vamos falar agora de razões para amostrar. Bom, primeira coisa, né, primeira necessidade de amostrar é que você realmente precisa, né? Vai ficar mais fácil de fazer medidas com um conjunto menor de dados, né? Então, facilita as medidas. E o trabalho dos dados. Bom, mais um motivo para você amostrar é que muitas vezes o teste por si só, ele inutiliza aquilo que foi testado, né? Pensa, por exemplo, se você vai testar a vida útil de uma peça de carro. Você quer medir a vida útil, por exemplo, do freio de um carro. Não faz sentido você fazer isso com a população de peças, né? Se você pegar todas as peças de uma fábrica e fazer os ensaios de estresse, né, como se chama, você só mede a vida útil do freio se você realmente gastar esse freio até o final. Então, se você vai pegar todos os freios produzidos pela fábrica, você ia acabar com a produção da fábrica. A fábrica não ia fazer mais nada. Então, esse é um caso que você necessariamente tem que mostrar. Tranquilo? Então, é quando a medida inutiliza a unidade amostral. Tá bom? Então, pessoal, aqui nós já vimos digamos assim, esse início, né, sobre a amostragem, sobre quando fazer o censo e as razões para amostrar. Então, daqui para cá, nós temos duas áreas da estatística bem interessantes conversando. Primeiro, ó, da população para a amostra, eu tenho o processo de amostragem. Aqui dentro da amostra, eu vou fazer a chamada análise exploratória de dados. O que é a análise exploratória de dados? É o que a gente vai aprender ao longo dessa aula, tá? Eu vou extrair informações, tá? Extrair informações sobre a amostra. Então, são informações que tipo de informações, né? Sobre média, variabilidade, simetria e por aí vai. Tá bom? Então eu vou extrair informações sobre a amostra. E depois eu vou ter a famosa inferência estatística. E o que é a inferência? Pessoal, o que é a inferência? A inferência você vai usar, tá, a amostra para inferir, para dizer algo sobre a população original. Então você vai, qual é o seu objetivo? Você quer estimar fatores, né, parâmetros da população original por meio da amostra, né? Então, por exemplo, você quer estimar a média da população original, o desvio padrão da população original, tudo isso a partir da nossa amostra. Tá certo, pessoal? Então aqui nós temos esses três ramos da estatística aqui nesse esquema, tá? E com isso nós vamos finalizando esse vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a amostragem. Até logo!